Pessoal, boa noite, a paz de Cristo a todos vocês. Pela graça de Deus, estamos nós mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus. Nós que estamos aqui no Google Meet, nessa plataforma, e ao mesmo tempo também gravando esse estudo para transmitir para você que vai assistir em casa depois. Então, o tema de hoje é Apocalipse, capítulo 1, uma introdução sobre o livro de Apocalipse, já que daqui para frente a gente vai estudar várias coisas aí, vários assuntos de revelação do livro de Apocalipse, que tem a ver com os nossos dias, com os dias que estamos aproximando, com a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, que a gente já estudou na lição anterior. No estudo anterior aí estudamos sobre o arrebatamento da igreja, a segunda volta de Cristo, período da grande tribulação, e que a igreja, aqueles que estiverem preparados, não passarão pela grande tribulação, pelo menos é o entendimento e o pensamento da maioria dos cristãos, corrente da qual a gente se filia, e que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e a gente colocou os textos aí. Ninguém está inventando nada, a gente colocou os fundamentos bíblicos aí, daquilo que a gente estudou a semana passada. E hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o capítulo 1, sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos fazer uma introdução sobre o livro de Apocalipse, aí o capítulo 1 vai falar sobre o que é o Apocalipse, já que os próximos estudos vão abranger aí vários capítulos do livro de Apocalipse. E eu peço que você, desde já, se esforce para participar, chame pessoas, convide pessoas, porque são assuntos muito importantes. E eu começo esse estudo de hoje perguntando para vocês duas coisas. Primeira coisa, você está buscando felicidade em meio a todas essas dificuldades do nosso tempo, dos dias que estamos vivendo, tempos difíceis, como a Bíblia diz, tempos de muita batalha espiritual, tempos de dificuldade em todos os aspectos, na família, na nação, no mundo, na igreja. Parece que estamos num mar revolto em tempestade. E a primeira pergunta, você acha que é possível ter paz, ter felicidade, ter segurança nesses dias? É a primeira pergunta, porque esse primeiro capítulo vai falar sobre isso. E a segunda pergunta é, você tem interesse em estudar e saber o que vai acontecer no futuro? Você tem interesse nesse assunto? Tem gente que procura, tem gente nesse tempo nosso procurando profetas, procurando gente que consulta a espiritualidade para tentar saber o que está acontecendo, saber o que vai acontecer no futuro. E a pergunta é, você como cristão também tem interesse sobre conhecer os dias que estamos vivendo e o futuro, as profecias de Deus, o que ele falou e o que ele está falando, o que está registrado na palavra? Então, essas duas perguntas de introdução. Antes da gente começar o estudo, vamos fazer uma breve oração. Obrigado, Pai, por este dia, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Pai Santo, vamos ler e meditar na Tua palavra. Fala ao nosso coração. Santo Espírito, vem trazer revelação. Aliás, vamos estudar sobre revelação. O Senhor revelou essas visões ao apóstolo João na ilha de Patmos. E nós precisamos de revelação para entender a revelação que foi dada a ele. Senhor, o livro de Apocalipse é um livro complexo, são revelações, tem coisa que está revelada, tem coisa que ainda não está revelada, e nós buscamos, Senhor, direção, orientação, visão. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para compreender, para entender e para guardar a Tua palavra. Abençoe cada pessoa que está aqui, os que estarão ouvindo no futuro. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Queridos, João, Apocalipse capítulo 1, versículo 1
a 3 é a primeira parte. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a versículo 3. A primeira parte, a gente fez o rascunho do estudo aí, e esse livro, esse capítulo é dividido em 3 partes. Versículo 1 a 3, introdução da revelação. Versículo 4 a 8, saudação e doxologia, saudação do Senhor para João. E do versículo 9 a 20, a visão de Jesus Cristo glorificado. A visão do Senhor Jesus glorificado. Capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa introdução aqui fala do objetivo, a introdução da revelação. Primeiro, quem que é o autor? O apóstolo João. O apóstolo João. Onde é que ele estava? Na ilha de Patmos. João estava preso por causa do evangelho, na ilha de Patmos. Mais para frente a gente vai ver isso. A data aproximada que foi escrito esse livro, o Apocalipse, entre 90 e 95 depois de Cristo. O propósito do livro é revelar ou revelação, que do grego significa descobrir, tirar o véu. Ou seja, revelação, descobrir, tirar o véu de coisas que em breve devem acontecer. Qual o objetivo? Fortalecer a fé dos cristãos em tempo de perseguição. Então, queridos, mais do que nunca é para nós, porque estamos vivendo tempo de perseguição, fins dos tempos, tempos de apostasia, tempos de dificuldade em todos os aspectos. Então, mais do que nunca, essa mensagem, a mensagem do Apocalipse, é para nós. Então, a primeira parte, então, versículo 1 a 3, introdução, falando do autor, falando do quando foi escrito, o propósito do livro, que é revelar, é descobrir, tirar o véu daquilo que Deus tinha deixado ainda em oculto até aquela época, e mesmo assim ele fala através de revelação, de símbolos, de coisas que também precisam de discernimento para entender. Muita coisa de Apocalipse está em simbologia, então precisa de discernimento espiritual, de revelação, para que a gente possa entender. O gênero do livro é profético, apocalíptico, ou seja, mistura profecia com visões simbólicas, e também tem as cartas do próprio Senhor Jesus às igrejas. Capítulo 2 e 3 é as cartas que ele envia às 7 igrejas, e essas 7 igrejas representam a igreja cristã em todas as épocas, desde essa época aí, da primeira igreja, até aos nossos dias. É uma mensagem de Cristo, capítulo 2 e 3, às igrejas, avaliando como que a igreja se comportou nesse tempo todo e como que a igreja está hoje, o que está errado e o que precisa mudar. Apocalipse 2 e 3. Mas hoje a gente fica aqui no capítulo 1. Então, a primeira parte já vimos aí, a introdução. Agora, a segunda parte, saudação, versículo 4 ao versículo 8. Olha o que diz. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Veja que, se você ler as cartas do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, a partir de Romanos em diante, ele começa suas cartas, e a maioria dos apóstolos, saudando a igreja com a paz,
ou graça e paz, ou paz seja convosco. Então, a saudação das igrejas cristãs, já desde lá de trás, é paz, paz do Senhor, ou então graça e paz, ou shalom, como alguns chamam, que também é paz. Agora, aqui nós estamos vendo o próprio Jesus mandando essa saudação, através do apóstolo João, às igrejas. Então, ele também manda essa saudação para a igreja, para nós também. Ele está nos saudando com graça e paz. Ou com a sua paz, paz seja convosco. Paz da onde? Paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem que é o 7 espíritos? O Espírito Santo na sua totalidade. Então, paz de Jesus, paz de Deus e paz do Espírito Santo, das 3 pessoas. Então, a primeira mensagem é a saudação. E a saudação com a paz. Graça e paz seja convosco. Ou paz do Senhor Jesus, ou graça e paz. Essa é a saudação. Da parte de quem? Está aí, ó. Daquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, de Jesus. E do Espírito Santo, dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou e nos purificou, nos lavou dos nossos pecados. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Já começa dizendo quem que ele é, quem que é Jesus, o que era, o que é, o que há de vir, aquele que, o príncipe dos reis da terra, o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro que morreu e ressuscitou, aquele que nos amou e que ainda nos ama, que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, que nos fez reis e sacerdote para Deus. Então, amados, a igreja de Deus é reis e sacerdotes para Deus, a ele glória, poder para todo sempre. E aí ele começa dizendo, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Aqui ele está falando da volta, segunda volta, aquela que ele vem de forma visível, que todo olho o verá, e as tribos da terra se lamentarão. Aqui ele não está falando do arrebatamento, aqui ele está falando da segunda volta. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, está bem identificado aí quem é que está mandando essa mensagem. Jesus Cristo e Deus. No começo do capítulo diz que essa revelação Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos, a nós, o quê? As coisas que em breve devem acontecer. E através do seu anjo enviou e notificou a João, o seu servo. Deus deu essas revelações para Jesus, e Jesus, através do seu anjo, envia a João lá na ilha de Pátio. Mas o próprio Jesus se revela também a João aqui, quando ele diz, a partir do verso 4, ele saúda, e ele diz quem é que está saudando e quem é Jesus. É uma descrição maravilhosa de quem é o Senhor aqui, e conclui dizendo que ele vem, todo olho verá, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor que é, que era, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Essa é a identificação de Jesus Cristo, e falando o objetivo da mensagem, para quem era, para quem que era a mensagem, e de onde veio a mensagem, veio do próprio Deus, entregue a Jesus e entregue para João através do anjo. E chega até nós, ele escreve, e está aí, a gente lendo, e essa revelação chega até eu e até você nos nossos dias. Então, a segunda parte é a saudação e a identificação de quem está mandando a mensagem, que é o Senhor Jesus. Agora, queridos, eu escrevi algumas coisas aí, o versículo 1 a 3, revelação de Jesus Cristo, origem da revelação, Deus, dada por Jesus, transmitida a João através do anjo.
Objetivo, mostrar aos seus servos as coisas que em breve vai acontecer. Bem-aventurança. Tem uma bem-aventurança. O que é bem-aventurado? É feliz. Por isso que eu perguntei no começo. Você acha que é possível ser feliz mesmo em tempos de calamidade, de dificuldade, fim dos tempos, volta de Jesus, períodos difíceis? É possível ser feliz? O Senhor diz que é. Bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Feliz é os que ouvem, feliz é os que lê, feliz os que ouvem e feliz os que guardam. Então, ele está falando de bem-aventurança, de felicidade, para quem ouve a mensagem, para quem lê a mensagem e para quem guarda. Ele diz que haverá felicidade. Por quê? Por que felicidade? Porque mostra quem é o Deus que está no controle de tudo, quem é o Deus que está controlando o mundo, caminhando com o mundo, e já ele mesmo mostrando o que ele está fazendo e o que ele vai fazer em todos os aspectos. Então, se eu estou com ele, se você está com ele, se nós estamos com ele, não temos o que temer. Por quê? Porque ele já está mostrando tudo o que vai acontecer, como vai acontecer, mostrando de que quem estiver preparado não passa pelos períodos de grande tribulação, vai ser arrebatado antes. Portanto, não há o que temer. E a gente escreveu algumas coisas aí. Nessa saudação também, essa parte B que a gente viu, é uma saudação às igrejas da Ásia. Não é só da Ásia, é uma simbologia, porque representa a igreja na sua totalidade, desde o começo até agora. E Deus é apresentado aqui como aquele que é, que era e que há de vir. Essa mesma apresentação de Deus está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Lá quando ele se manifesta para Moisés, na sarça, quando ele se manifesta para o povo de Israel, ele se identifica exatamente o que era, o que é e o que há de vir. Os 7 Espíritos demonstra a plenitude do Espírito Santo e uma descrição de Jesus aí como a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, e aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aquele que é princípio, meio e fim. Ou seja, nele contém a eternidade. O começo, o meio e o fim. A terceira parte desse capítulo, do versículo 9 a 20, nós vamos ver a descrição de Jesus Cristo glorificado. Agora ele vai se descrever aí, do 9 em diante, quem é esse Jesus. No versículo 9, João diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Olha aí, ele dizendo onde é que ele estava, na ilha de Patmos, preso por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E aí ele diz o que aconteceu com ele. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, possivelmente no domingo, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Novamente repete, e o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí João diz, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos lombos com cinto de ouro. Sua cabeça, cabelos brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, diz João, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, e disse-me, não temas, sou o primeiro e o último, e o que vivo. E fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer.
o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que essa terceira parte representa? Jesus Cristo glorificado. João está em Pátimo, preso por causa da palavra de Deus, exilado por pregar o evangelho. A Bíblia relata ali que foi no dia do Senhor. Provavelmente, ele foi arrebatado espiritualmente num domingo, porque a igreja primitiva considerava o dia do Senhor o domingo. Ele ouve uma voz de trombeta, típica de teofania. O que é isso? Manifestação exclusiva de Deus. Trombeta. Lá no Monte Sinai, ouviu-se barulho de trombeta. A manifestação de Deus no Monte Sinai, precedida por trombeta. Aqui, quando ele se manifesta a João, também João ouve voz como de trombeta, demonstrando que era o próprio Jesus que estava falando com ele. E João vê também aí 7 candelabros, que são as igrejas. A descrição de Jesus glorificado: vestes sacerdotais, cabelos brancos, que significa pureza e eternidade, olhos como de fogo, que demonstra onisciência, onipresença, juízo, pés de bronze, que significa força e firmeza, voz com muitas águas, que significa autoridade suprema, voz com muitas águas, autoridade suprema. Na mão direita, 7 estrelas, ou seja, os anjos das igrejas, espada afiada na sua boca, palavra de Deus, rosto como o sol, a glória divina. João cai como morto diante dele, mas Jesus o toca e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Olha que maravilha. João tinha convivido com Jesus aqui na terra, e agora estava preso por pregar a palavra. E o Senhor se manifesta para ele e diz: João, eu sou aquele que estava na terra. Estive morto, mas estou vivo. E eis que estou vivo para todo sempre, pelo século dos séculos. E ordena a João que escreva o que ele viu e o que ainda ia acontecer. Queridos, aplicações espirituais desse tema, desse estudo. Primeiro, o Cristo glorificado governa a sua igreja. Ele está presente no meio dos candelabros. Ele fala aí no versículo que ele está no meio do candelabro e tem na sua mão as 7 estrelas, que é a liderança. Então Jesus está dizendo que ele está no meio da igreja, da sua igreja, e tem na sua mão, a liderança da sua igreja. Ele tem a autoridade suprema sobre a vida e sobre a morte. Nós vimos aí que ele fala: fui morto, mas estou vivo. E ainda mais, tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus tem a autoridade suprema sobre a vida, sobre a morte, sobre a história, sobre o inferno e sobre todos. Por isso não há o que temer. Essa é a mensagem que ele está passando. Olha quem eu sou, o poder que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Olha quem sou eu hoje. Tudo está na minha mão. Não há o que temer, porque tudo está na minha mão, incluindo a morte e o inferno. Somos chamados a ouvir e guardar, somos chamados a ouvir, guardar e viver a palavra profética. Outra coisa, mesmo em tempos de tribulação, Jesus Cristo se revela à sua igreja. Mesmo em tempo de tribulação, ele se revela à sua igreja. O apóstolo estava vivendo um período crítico, estava preso, estava exilado. E o Senhor se revela demonstrando toda essa grandeza, todo esse poder, toda essa glorificação. Não é mais aquele Jesus que estava aqui na terra. Tanto é que a gente vê a grandiosidade da sua manifestação. Vestes sacerdotais, cabelos brancos, olhos como de fogo, pés de bronze, como tivesse uma fornalha, voz de muitas águas, na mão as 7 estrelas, que são os anjos da igreja, uma espada afiada na sua boca, que é a palavra de Deus, e o seu rosto como o sol, ou seja, a grandiosidade da sua glória. Então, queridos, conclusão. O Apocalipse 1 mostra-nos a revelação
Mostra-nos que a revelação não é sobre caos ou medo, mas a revelação é sobre Jesus Cristo exaltado, glorificado, sua soberania sobre a história e sobre a igreja. Ele caminha no meio das igrejas, conhece suas lutas, sustenta seus líderes e tem a chave da morte e do inferno, e muito breve volta para buscar sua igreja, para levá-la para estar com ele. Amém? Que essa introdução possa ter motivado, fortalecido sua fé, aberto a sua visão, que em meio às catástrofes, às perseguições, à luta, o Senhor se manifesta para trazer a sua glória, mostrar quem Ele é, mostrar o seu poder, mostrar a sua autoridade e nos chamar e nos convocar para ouvir, ler, ouvir e guardar a sua palavra. E é um Cristo que caminha com a igreja, que tem na mão a liderança, caminha com a sua igreja, e mais que isso, é um Cristo que está em cada um de nós, como nós estudamos a semana passada aí, que somos templo do Espírito Santo, somos a igreja do Senhor, somos templo, somos morada desse Deus tão grande, desse Jesus tão grande e tão maravilhoso. Ouça lá que cada um de nós possamos entender a mensagem que o Senhor está trazendo nessa introdução do Apocalipse 1. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu agradeço por trazer essa revelação para cada um de nós. Eu peço que o Senhor possa estar motivando cada um que participou rapidamente desse breve estudo, possa voltar a ler, possa voltar a reler esse tema. O Senhor disse que é para ler, reler, é para ouvir, é para entender e é para praticar. Fala com cada um de nós, fala com aqueles que vão estar ouvindo a tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.